Muito bem, pessoal. Vamos começar então sem mais demoras e a gente vai aí se ajustando e batendo um papo a respeito do nosso encontro, da nossa série, da nossa conversa aqui. Deixa eu só retomar aqui o que nós conversamos rapidamente no encontro anterior que nós tivemos. Nós falamos já há mais de uma semana, porque nós tivemos o encontro na quarta-feira e não no domingo. Então, apenas retomando, recordando, nós falamos na semana anterior, no encontro passado, sobre o trabalho como serviço. Que bela engasgada aqui para começar, né? Falamos sobre o trabalho como serviço, ou seja, o trabalho como uma vocação. Bom dia aqui no Facebook, bom dia Sônia, bom dia Carol, a Carol dando aqui bom dia para Darcy também, bom dia, joia, muito bem. E nós vamos continuando aqui. Então, na semana passada nós falamos sobre o trabalho como uma vocação, como um chamado. Bom dia Luana, chegando aqui no Instagram. Então nós falamos de um chamado que é individual e também de um chamado que é coletivo. E aí então nós vimos o serviço como uma expressão para a vida toda. Só para recordar, pessoal, para vocês se contextualizarem, para que a gente possa se situar aqui, nós estamos falando e trabalhando sobre a série Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. E já chegamos aqui a um entendimento, pelo menos nessas primeiras fases aqui, nos primeiros encontros, de que o nosso chamado para o trabalho é um chamado positivo, ou seja, nós temos uma vocação para o trabalho, então somos todos trabalhadores, cada um de nós aqui temos a nossa atividade profissional, comercial, vocacional, enfim, e no frigir dos ovos aqui, na conclusão de todas as reflexões que nós fazemos aqui, é que o trabalho é uma coisa boa, o trabalho é uma coisa positiva. Eu não quero usar aqui aquela expressão tão popular que diz que o trabalho edifica o homem e tudo mais, mas não deixa de ser verdade. Ou seja, nós somos edificados pelas nossas atividades também, porque Deus nos fez com esse propósito, para esse fim. Então, através do trabalho, a gente também pode ser grandemente edificado e encontrar um sentido para a vida, e isso nos faz muito bem. Então, na semana passada, nós falamos sobre o trabalho como vocação, ou seja, nós somos vocacionados para o trabalho e Deus nos chama conforme a nossa atividade para que a gente possa desenvolver essa atividade conforme a vontade de Deus. Vimos também a vocação na ótica de Martinho Lutero, ou seja, para Lutero todo trabalho ele é positivo, todo trabalho ele forma cultura, todo trabalho ele desenvolve alguma etapa, algum aspecto da formação da cultura como um todo, e por isso serve como uma formação e uma composição de toda a sociedade. E isso nos faz bem e isso nos edifica também e faz com que nós possamos caminhar cada dia mais. Tem um papo que está rolando aqui no Facebook, eu não entendi aqui. Entendi. A Sônia disse que a imagem tinha congelado e o Wagner perguntou se era nesse calor. Entendi, Wagner. Agora fez sentido. Mas acho que a imagem tá legal aí, né, gente? Pra mim aqui tá fluindo legal. Deixa eu pedir um favor pro meu filho que tá aqui do lado. Gabriel, faz uma gentileza pro papai. Abre essa cortina aqui só pra melhorar a iluminação, por favor. Aí. Que aqui é o nosso estúdio, né, gente? Isso, filho. Obrigado. Já melhorou bastante. Tá ok. Tá bom assim. Bom, gente, vamos lá. Então, e finalizamos falando como o trabalho como um ato de amor. Agora, hoje nós vamos falar sobre o trabalho infrutífero, ou seja, sabe aquela impressão que às vezes a gente tem
de que você está trabalhando e não sabe exatamente por quê? Aquela pontinha de insatisfação, ou pontona, né? De insatisfação, no sentido em que nós trabalhamos, mas às vezes a gente não encontra muito sentido naquilo. Ou quando você desenvolve uma atividade que você até acha que é vocacionado para esse fim, mas sente uma insatisfação do tipo, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não sei qual que é a lógica, eu não sei qual é o propósito nesse trabalho. Então, é nesse sentido que nós vamos falar hoje. Eu quero começar com o texto de Gênesis, capítulo 3, 16 ao 19. Vou ler o texto, se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir, senão você apenas acompanha a leitura aqui. O texto, em Gênesis 3, 16 a 19, diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ai, 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 tá aí o início das dores, e por isso a gente sofre e sofre e sofre muitas e muitas vezes por conta do nosso trabalho. Gente, eu já falei aqui em encontros anteriores que muito do nosso sofrimento, do nosso inconformismo, das nossas dificuldades com relação ao trabalho, elas não estão direcionadas propriamente para o trabalho. Ou seja, não é que o trabalho seja uma coisa ruim. Claro que ele tem os seus desafios, tem o seu cansaço e tudo mais, mas é que o trabalho em sua origem, ele foi criado por Deus para ser uma coisa boa, para ser uma coisa positiva, para que eu e você tenhamos experiências positivas com relação ao trabalho. Era para ser algo edificante. E como tudo o que Deus criou, uma vez que o pecado entrou no mundo, todas as coisas ganharam também um aspecto, eu não vou dizer negativo propriamente, mas corrompido. Então, a primeira parte do capítulo 5 do texto que nós estamos usando aqui como texto base, ele fala isso, né? Que o trabalho, ele juntamente com o paraíso perdido, ele também perdeu uma parte daquilo que era saudável e positivo. Então o que acontece, pessoal? O mundo que nós vivemos, ele é corrompido pelo pecado. Então, por tal razão, né, por toda a corrupção do pecado, todos os aspectos da vida que deveriam ser aproveitados de uma maneira positiva, para um uso glorioso, para a melhor expressão do trabalho do ser humano, ele foi prejudicado. E um dos aspectos que foi prejudicado e que sofreu esse prejuízo foi o trabalho. Então, embora o trabalho tenha sido criado por Deus para que a humanidade pudesse executá-lo de uma maneira positiva, agora também o trabalho está corrompido e afetado pelo pecado. Gente, se a gente fosse começar aqui a, por exemplo, fazer algumas piadas, algumas brincadeiras, algumas palavras que a gente usa sobre o pecado, a gente não ia aqui fazer uma série de piadas. Tem gente aqui que está na live que eu sei que é boa de piada. Então, a gente fala, por exemplo, né? Eu brinquei aqui, falei, o trabalho edifica o homem. É verdade, né? E aí alguém já fez a piada complementar. O trabalho edifica o homem e enriquece o patrão. Essa é uma das expressões, né? E a gente usa outras, como por exemplo, chegou o domingo e com o domingo vem a depressão, porque a segunda-feira
está muito próxima. Ou a célebre frase do gato Garfield: eu odeio segunda-feira. E ainda, na nossa cultura mais recente, usamos um verbo que foi criado no neologismo através da palavra sexta-feira, ou seja, sextou. Sexta-feira chegou e com a sexta-feira eu não preciso mais me preocupar com o trabalho, eu não preciso mais me preocupar com as responsabilidades, com as dores de cabeça do trabalho, e eu vou simplesmente experimentar as delícias do final de semana até que eu chegue no domingo à noite e fique novamente deprimido, escute a musiquinha do Faustão ou do Fantástico e já comece, para quem assiste, né? Faz tanto tempo que eu não assisto Faustão e Fantástico, mas ou futebol, mesa redonda, etc. E você já começa a pensar assim, nossa, lá vem a segunda-feira, e aí então começa todo o sofrimento de novo. Pessoal, faz sentido isso que eu estou falando? Será que cada um de nós aqui já não tivemos essa pontinha de preocupação, de decepção, de angústia? Porque vai começar mais uma semana de trabalho e com mais uma semana de trabalho vem todo um sofrimento, toda uma angústia, toda uma ansiedade. Vou ter que enfrentar de novo o meu horário de trabalho, os meus compromissos, as minhas responsabilidades. Vou ter que lidar com o chefe ou com o cliente, ou com o meu colega de trabalho, que não é lá muito simpático, muito simpática, e etc, e etc. Ou vou ter que enfrentar o trânsito de São Paulo, e vou ter que ficar 1 hora dirigindo para ir, mais 1 hora e meia para voltar. Ai, já cansei só de falar tudo isso. Pessoal, a gente às vezes não se depara com essas coisas. Muitas vezes a gente fica associando o nosso trabalho com essas dificuldades, com essas lutas, com essas preocupações, porque de fato elas estão no contexto. Porque o grande problema é que com a desobediência, e veja, nós lemos o texto do Gênesis, esse texto do Gênesis que nós lemos, ele remete à queda humana, ou seja, ao pecado da desobediência humana, e com a desobediência, todos os aspectos da vida humana, eles foram desintegrados. Então, o aspecto espiritual, ele sofre. Por que a gente tem tanta dificuldade, tanta luta para viver uma vida uma espiritualidade emocionalmente saudável com Deus? Já falamos disso numa outra série, né? Porque Deus se aproxima da gente e a gente se afasta. E aí a gente começa a viver uma vida equilibrada espiritualmente com Deus, daqui a pouco a gente larga de novo. E aí nós temos o tempo todo que estar atentos para que a gente não viva nessa gangorra. Por que isso acontece? Por causa da corrupção do gênero humano. Por que o nosso físico ele se degrada? Por que a nossa vida social ela sofre? Por que a nossa cultura ela é constantemente atacada e corrompida? Aí a gente fala da cultura brasileira, da cultura musical, né? É só você olhar aí o que é que está em evidência. Você gosta, por exemplo, do que está em evidência na música no Brasil? Você gosta do que está em evidência nas artes em geral? Tem coisa boa? Tem coisa boa. Mas tem coisa ruim? Muita coisa ruim também. Por quê? Porque isso faz parte da degradação e da corrupção do gênero humano como um todo. É por isso que o nosso aspecto psicológico e emocional também sofre. É por isso que todas as áreas da nossa vida passam por essas questões. E é por isso também que o trabalho, toda atividade produtiva que a gente desenvolve, também sofre por essas coisas. Veja, por exemplo, que o primeiro pecado, ou a queda, quando ela acontece, ela está voltada e direcionada para a desobediência, né? Quando nós vemos ali no Gênesis, o primeiro casal, né, a mulher tentada ali pela serpente, e ela come do fruto proibido, não é um fruto que tem ali um componente místico ou mágico, e se não fosse aquela fruta, se fosse qualquer outra fruta, não ia ter um problema.
Não é essa a questão. A questão está relacionada com a desobediência, com o ato de não obedecer a Deus e não realizar aquilo que era o propósito de Deus para a vida do ser humano. Ou seja, houve ali uma violação de propósito. Quando isso acontece, o ser humano ele quer se tornar, não é essa tentação, você vai se tornar igual a Deus. Ou seja, você vai decidir o destino da sua vida, você vai criar a sua própria realidade, você não precisa mais de Deus, porque você vai ser igual a Ele. E aí então, veio a queda humana, e aí então, veio todas as consequências. E aí no texto que nós lemos em Gênesis 3, 16 ao 19, nós vemos que as duas principais atividades da vida, elas acabam sofrendo as suas consequências. As principais atividades da vida, aquelas pelas quais a gente desenvolve a maior parte da nossa agenda, do nosso tempo, que é amar e trabalhar. Amar, ou seja, desenvolver um relacionamento familiar com a esposa, com o marido, com os filhos, e trabalhar, que é onde você vai passar boa parte do seu tempo. Só abrindo parênteses aqui, eu já comentei essa história em outro momento na série, que quando eu fui trabalhar pela primeira vez numa empresa grande, nós tivemos uma reunião com o encarregado geral da fábrica, e ele, dando a palestra dele, ele falou assim, vocês prestem atenção, porque a partir de hoje, vocês que estão entrando aqui nessa empresa, devem se lembrar que vocês vão passar 8 ou 9 horas com os seus colegas de trabalho, com seus chefes, com seus subordinados, e vão passar 3 ou 4 horas com seus familiares à noite antes de vocês dormirem e virem para cá. E aí, essa é a ducha de realidade que a gente acaba recebendo, né? Ou seja, passa-se muito mais tempo com o ambiente de trabalho do que com os nossos familiares. E a soma do trabalho com a vida com os familiares, ela acaba compondo aquilo que é mais importante para a nossa vida. O trabalho, o afeto, o amor, as relações humanas. E as relações humanas, eu estou falando tanto do trabalho quanto da família. Agora veja que o texto, ele mostra que essas duas atividades principais tornam-se difíceis, tornam-se penosas, tornam-se dolorosas. Então, por exemplo, Gênesis 3, 16 a 19, ele vai dizer isso, né? Que a mulher será multiplicado sobremodo o sofrimento da gravidez. Em meio às dores darás à luz a filhos. O teu desejo, desculpem mulheres, não sou eu que estou falando, é o texto do Gênesis, mas eu já vou explicar o que quer dizer isso para você não ficar brava aqui, né? Mas está dizendo aqui que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não feche o filtro, mulheres, já vou explicar o que o texto está dizendo aqui, né? Para você não achar que eu estou impondo uma norma para as mulheres, tá bom? E Adão disse, visto que atendesses a voz da mulher, e etc, etc, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida, produzirá também cardos e abrolhos, ervas do campo, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, e vai voltar ao pó, porque você é pó. Então, esse decreto de Deus, essa palavra de Deus para o homem foi uma palavra muito dura, foi uma palavra pesada, foi uma palavra difícil, mas foi a palavra que veio da consequência do pecado como um todo. Então o que acontece? Os atos de amor, como por exemplo o relacionamento entre o homem e a mulher, se tornou uma coisa desafiadora. Antes viviam em harmonia. Agora veja aqui, vamos entender aqui o jogo de palavras aqui do texto que nós lemos e ouvimos. Veja que Deus está colocando aqui um conflito, né? E não é que Deus está propriamente amaldiçoando. Ele está apenas decretando as consequências do ato humano. Então ele está dizendo assim, olha, o que vai acontecer é o seguinte, agora a tua vontade, mulher, vai estar submetida à vontade do homem. Né? O teu desejo vai ser o desejo do teu marido.
Ele vai te governar. E ele está dizendo para o homem, para Adão, olha, você foi responsável por tomar uma atitude a partir da sua mulher. Veja que Deus não está aliviando para Adão, dizendo assim, ó, a culpa foi da mulher e você foi no embalo. Não é só isso. Adão tem vontade própria. Adão tem decisão também. Então não tem essa história de falar assim, a culpa foi da mulher. A culpa foi dos dois. E os dois vão ter que carregar o fardo juntos. Com relação ao desejo da mulher, o que é que acontece? Acontece que historicamente, desde os tempos antigos, a mulher ela acaba vivendo esse drama também. Porque ela também tem vontade própria. E veja, quando eu estou falando do drama, eu quero ser bem cuidadoso aqui. Se você não estiver entendendo, ou tiver alguma coisa que está contraditória aqui, você pode comentar aqui no Instagram, no Facebook, que a gente tenta desmistificar isso, tá bom? Mas o fato é que todo relacionamento afetivo, social, a partir daí, ficou dentro desse aspecto. Então, por mais que se queira correr para a direita ou para a esquerda, a coisa continua sendo desse jeito. Ok? Com relação ao trabalho, né? Ou ainda com relação à parte afetiva, né? Deus está dizendo aqui dos relatos para dar à luz a um filho. Ou seja, o parto se tornou uma coisa dolorosa e o trabalho se tornou uma coisa pesada, penosa também. Então, você vê que a gente usa alguns jogos de palavra para falar a respeito do trabalho e a respeito de dar à luz. Por exemplo, veja, quando a gente fala de um trabalho que é muito difícil, muito penoso, a gente chega, por exemplo, a ouvir algumas expressões como, por exemplo, o trabalho se tornou um parto. Nossa, aquele trabalho que eu vou ter que desenvolver essa semana é um parto. O que a gente está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que é um trabalho muito duro. E quando a gente fala de parto, muitas vezes a gente usa a expressão trabalho de parto. A mulher entrou em trabalho de parto. Ou seja, ela vai trabalhar para poder gerar aquela criança, para que aquela criança venha ao mundo. Então, e quando muitas vezes nós estamos trabalhando e criando algo novo, a gente fala assim que esse trabalho vai dar à luz a algo novo, ou seja, vai nascer uma criança nova. A gente usa essas expressões, né? Então, por exemplo, é muito comum pastores usarem a expressão, quando a gente vai pregar, toda semana a gente prega um sermão novo, a gente diz que toda semana a gente gera um novo filho. A gente dá à luz a um filho novo. Quando você vai fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, é a mesma coisa. Você entrega a sua dissertação ou a sua tese e é como se tivesse dado à luz a um filho. Você trabalhou, foi um parto para você escrever aquela dissertação, pesquisa, tese, e depois você entrega para uma banca e lá arrebentar com o seu trabalho, fazer todas as críticas, tecer todos os elogios e dizer, olha, ficou muito bom. Ou então falar, ficou uma porcaria. E isso bate diretamente na gente, né, no nosso autoestima, porque a gente enxerga aquilo como se fosse o nosso filho. Tá claro isso, gente? Então, faz sentido para vocês? Então, o trabalho e o paraíso perdido tem a ver com essas coisas. Nós, como humanidade, vivíamos no paraíso, tudo estava bem, vem a queda humana, e aí então todos os sofrimentos acabam vindo juntamente com isso, e aí todas as relações humanas, inclusive o trabalho, ele acaba sofrendo também as suas consequências. Então o trabalho, que era para ser uma coisa boa, proveitosa, positiva, uma coisa para edificar a humanidade como um todo, para criar cultura, como nós já dissemos aqui num outro momento, acaba também trazendo na sua bagagem todo o sofrimento, todo o descontentamento, toda a dor, todo o sentimento de que o trabalho se torna infrutífero. Pessoal, dá um feedback aí pra gente saber, tá tudo ok aqui? Faz sentido? Para quem está no Instagram, se fizer sentido, dá um joinha, dá um ok aí. Para quem está no Facebook também, um ok, um joinha. Se tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, faz um comentário aí para a gente seguir, então, com a segunda parte aqui da nossa reflexão.
Ok, a Márcia então deu um joia aqui. Meu amigo Danilo acabou de entrar aqui, Cotozica. Danilinho, tudo bem, Danilinho? Joia. Deixa eu ver o pessoal no Face aqui, como é que tá. Ok. Aqui eu não posso mexer muito a câmera que o Face dá uma balançada aqui. Legal, gente. Valmir, joia aqui também. Bom, então, pessoal, legal. A Juliana aqui dando retorno, tudo jóia. Darcy, o trabalho enobrece o homem. Sim, é verdade. Mesmo que seja um dito popular, vamos dizer assim, mas é verdade, né? O trabalho ele é positivo, né? Ele tem todo esse aspecto que muitas vezes faz a gente se sentir frustrado, cansado, mas o trabalho, em última instância, ele é positivo, né? Sem o trabalho, a gente não vive. E o trabalho ele tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Basta que a gente entenda. Por que isso? Né? Nós lemos o texto então que falou dos cardos e abrolhos. Eu já vou falar um pouco a respeito disso. Ou, se você preferir, espinhos e ervas daninhas. Mas o que acontece? O trabalho ele não é uma maldição em si mesmo. Né? O trabalho ele não é um peso, não é uma coisa que a gente deva enxergar como um aspecto puramente negativo. Só que, assim como outros aspectos da vida, como a gente diz, o trabalho também está sob o peso do pecado. Está sob o peso e a maldição do pecado. E por essa razão, ele também é visto como uma coisa que pode ser negativa. Então, o que acontece? Quando o texto diz assim, olha, produzirá também a terra, né, cardos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo. Né? O que são esses cardos e abrolhos? O cardo, gente, não é aquele caldo que o caipira fala não e faz, viu? Não é o cardo de carne, não. Cardo é um tipo de planta espinhosa, né, que você não consegue manusear fácil, que é cheio de ponta, cheio de espinho, que machuca. Assim como os abrolhos também são espinhosos, são como ervas daninhas, que você vai plantar e você tem que tirar esses cardos e abrolhos e machuca a mão. Então é uma expressão metafórica para dizer assim, olha, todo trabalho, toda atividade que você for desenvolver vai ter espinho. Vai ser penoso. Né? Você não vai ter uma superfície lisa ali, uma terra que é puramente fértil e que não vai produzir também os seus problemas, os seus cardos, os seus abrolhos, que você vai ter que tirar. Então, é fértil? É fértil, porque foi criada por Deus. Mas tem cardo e abrolho? Sim, tem espinho. Tem erva daninha. Então, todo trabalho, toda atividade, ela vai produzir coisas boas, mas vai ter também os seus espinhos e as suas ervas daninhas para que você arranque ou para que você ajuste ali o espaço para que você possa produzir o seu fruto, o seu alimento. Isso quer dizer, em outras palavras, o quê? Que todo tipo de trabalho e de esforço humano vai ser marcado em algum momento por insucesso, por frustração, por dificuldade, por conflito, por inveja, por fadiga, por fatores externos. Tá, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos pensar no seu trabalho, vamos pensar na sua atividade. Pensa no seu trabalho, pensa no seu ramo comercial ou no que você desenvolve. Vamos lá. Talvez o que eu vou dizer não faça sentido para você, mas eu acredito que vai. Tem gente invejosa no seu trabalho? Vamos lá. Não precisa citar nomes, tá? Mas só vai confirmando para mim. Não tem gente que, se você pudesse colocar ela num quartinho bem distante para você não ter que conviver ali no trabalho, você não faria isso? Tem gente inconveniente. Não tem dia que você também vai trabalhar com dor de barriga, com dor de cabeça, cansado, que você fala assim, caramba, hoje é um dia que eu não queria ir trabalhar, porque eu estou realmente cheio. Não tem semana que você está preocupado com outras coisas. Você está com problema em casa, tem gente doente, a mãe está doente, o marido está doente, a esposa está doente, o filho está doente. E aí você fica pensando assim, meu Deus, eu não estou com cabeça para trabalhar hoje. Hoje é um dia que se eu pudesse ficar em casa, fazer qualquer outra coisa, eu faria.
Eu tinha um amigo, numa empresa que eu trabalhei, que ele era tão corintiano, mas tão corintiano, que quando o Corinthians perdia campeonato, ele faltava no outro dia. Não é mentira não, viu, gente? Ele só ia com camisa do Corinthians pro trabalho. Como ele trabalhava com guarda-pó, né, que trabalhava numa oficina, numa parte da fábrica, então ele ia com a camisa do Corinthians, chegava lá, ele guardava no armário, colocava o guarda-pó, trabalhava o dia inteiro, depois ele tomava um banho, colocava a camisa do Corinthians dele e ia embora. Aquilo para ele era tão pesado que emocionalmente ele não dava conta. Então, cada um sabe onde dói, né? Ai, ai. Enfim. Mas o fato, gente, é que tem muitas coisas que acontecem, né? Às vezes são fatores externos, como o Corinthians perder, ou como alguém adoecer na família. Às vezes é um fator interno, às vezes você está com uma pressão muito grande, às vezes o chefe põe uma pressão muito grande na gente, às vezes as metas da empresa são muito pesadas, às vezes as pessoas que nós convivemos, elas são difíceis, às vezes nós somos muito difíceis, né? Às vezes o seu colega de trabalho é muito chato, e às vezes o colega de trabalho chato é você. Já pensou nisso? Então, é uma coisa para a gente pensar também. Mas são as dificuldades, as dores do trabalho, o sofrimento que há no trabalho. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, me relacionar com pessoas demanda muita energia. E aí ele diz assim, eu sei que eu não sou uma pessoa popular no meu trabalho, eu não sou muito benquisto. É que a área dele não é uma área que ele tem propriamente se relacionar com pessoas o tempo todo. É uma área muito técnica, é uma área de segurança, segurança digital. Então ele fica muito tempo no computador, na área digital, mas mesmo assim ele tem que lidar com pessoas, ele tem uma equipe que ele chefia e tudo mais. E ele fala, olha, quando eu tenho que fazer reuniões, essas coisas é muito desgastante, porque eu falo as coisas na lata, o pessoal fica chateado. Então, o que é isso? São as dificuldades do trabalho. Paciência. São as questões que a gente tem que lidar e nós vamos ter que lidar. Agora, por que isso acontece e por que há toda essa frustração? Então, basicamente, são dois aspectos, tá, gente? Então, o primeiro é a falta de habilidade. Muitas vezes, a gente não tem todas as oportunidades que a gente sonha para uma determinada carreira, para uma determinada função que a gente vive. Então, por exemplo, você se preparou, você estudou, você se formou, você investiu tempo, investiu sua inteligência, investiu seus recursos numa determinada função, ou numa determinada empresa, ou numa determinada atividade profissional, liberal, só que as oportunidades não aparecem. Você não está no lugar certo. A empresa que você está não te abre portas. Alguém chega e fala assim, daqui 5 anos, quem sabe? Você fala, cara, eu não tenho 5 anos mais para ficar esperando. Então isso gera frustração, né? Ou a gente começa a sonhar com algo que não está dentro das nossas melhores habilidades. Às vezes a gente está numa área ou numa determinada função que pode ser que a gente não vá conseguir ser capacitado para isso. A gente tem que ser honesto com isso também, viu, gente? Ninguém é bom em tudo. Eu estava falando desse amigo, por exemplo, ele para a área técnica, ele é excelente, ele é fantástico. É um cara que tem uma capacidade lógica, né, de entender as coisas e de perceber essas questões técnicas de segurança, que é um profissional muito prestigiado no mercado por conta disso. Tanto que ele ficou anos trabalhando numa grande empresa, num grande banco, e depois, por mudanças internas que acontecem também, ele saiu, uma outra empresa já foi lá rapidinho e contratou ele. Então ele é muito bom no que ele faz. Só que, se ele, por exemplo, pensasse em trabalhar numa área dessa função, em que precisasse gerenciar pessoas, ia ser um desastre. Porque ele não tem essa vocação. Se ele quisesse, por mais que ele pudesse melhorar, e pode, a gente sempre pode melhorar em todas as áreas, né? Você pode fazer curso, você pode fazer algumas experiências, você pode fazer treinamento, você vai melhorando. Mas você não vai ser bom em tudo. Então, se ele fosse para essa área, ele ia ser um peixe fora d'água. Ele ia sofrer.
Então, há alguns aspectos e algumas áreas que a gente não dá conta. Então, por exemplo, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou. Eu falei da oficina, por exemplo, né? Eu trabalhei em fábrica, em empresa, e eu fazia um bom trabalho na área da fábrica e tudo mais. Mas, gente, eu tenho que reconhecer que naquela área eu nunca ia brilhar, nunca ia ser grande coisa. Eu ia ser um bom funcionário, mediano. Ia bater meu cartão, ia cumprir com as metas da empresa, ia fazer o meu trabalho, talvez até ia ser um bom funcionário, um funcionário querido, mas fazendo apenas aquilo eu não ia muito longe. Por quê? Porque eu não era o mais habilidoso. Eu não era a pessoa mais eficiente para aquela função. E provavelmente não seria por muito tempo. Por quê? Porque não era exatamente a minha vocação, a minha habilidade, a minha função. Para pensar um pouquinho, gente. Será que muitas vezes a gente não insiste em determinadas áreas em que talvez a gente não tenha a melhor das habilidades? É uma coisa para se pensar. Isso não significa que você está no lugar errado. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro isso. Significa apenas que talvez você ou eu estejamos pensando ou aspirando coisas que talvez não fazem parte do conjunto das nossas habilidades todas. E ok, tá tudo bem. Então, por exemplo, vamos pensar na área do esporte. Talvez eu goste de jogar futebol e eu tenha até algum talento para jogar futebol, mas eu nunca vou ser um Neymar. Ou talvez eu nunca vou ser um jogador de primeira divisão. Às vezes eu vou ser um jogador de Série B. E tá errado ser um jogador de Série B? Não. Não tá errado. Existe uma função para isso também. Mas veja, isso significa o quê? Que se eu ficar pensando a minha vida toda, alimentando o desejo de ser o grande atacante da Série A e eu não consigo porque eu não tenho habilidade suficiente, eu vou ser um frustrado. Então eu preciso me enxergar também, eu preciso perceber, eu preciso fazer uma leitura realista de quem eu sou e aspirar o melhor que eu puder ser naquilo. E se eu não tenho a habilidade ou conjunto de fatores todos, primeiro, não é pecado. Segundo, não significa que o que eu faço ou desenvolvo não tenha valor. Tem valor sim. E também não significa que eu tenho que me conformar com aquilo. Bom, eu sei que eu tenho um conjunto de habilidades que me levam para essa função e isso é o máximo que eu vou chegar. Se esse máximo que eu chego tá bom, então tá ótimo. Isso me faz feliz. Agora, se aquilo não me faz feliz, tudo bem. Então o que eu vou fazer com isso? Bom, ser um jogador de Série B não é o suficiente para mim. Então o que eu vou fazer? Bom, eu tenho habilidade para ser um jogador de Série A? Não tenho. Mas eu quero continuar no futebol. Então o que eu vou fazer? Talvez eu vou ser um treinador. Talvez eu vou ser um preparador físico. Talvez eu vá ser um jornalista que vai continuar perto do esporte. Às vezes eu tenho uma função, uma capacidade muito boa com as palavras, com textos, com conversas. Então há inúmeras possibilidades, não é? Mas para isso eu tenho que enxergar qual a forma de realizar isso. Qual a forma de exercer uma função que vai fazer com que eu possa encontrar um caminho. Deixa eu ver aqui um comentário que a Carol colocou no Facebook. Mas e o medo de sair do seu trabalho que você odeia e se dedicar a algo incerto? Meu pai passou por isso a vida toda. Carol, essa pergunta é sensacional. Vamos lá. E eu não conheço seu pai, então isso me dá uma vantagem, porque eu não vou... Qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou falar baseado na interpretação do que eu estou vendo. Bom, primeiro, que o teu pai possivelmente, né, por ser teu pai, ele tem uma idade mais de uma outra geração que não a minha e a sua, né? Ele vem de uma época em que as pessoas valorizavam entrar numa empresa, numa determinada função e passar quase toda a vida nela. Se eu estiver enganado, você me corrige, tá bom? Então, a geração dos nossos pais, dos seus pais e dos meus pais, era a geração que valorizava muito fazer carreira ou num concurso público ou
numa empresa e passava ali 15, 20 anos. Por quê? Porque essa geração anterior viveu o desemprego como uma coisa muito profunda. Então, as pessoas eram muito gratas por ter um emprego. Ter um emprego, ter uma função já era uma coisa muito positiva. Então, é claro que havia um medo muito grande de sair daquele lugar e ir para uma outra função. Então, entendo o medo do seu pai. Era um medo real, um medo baseado em todo o seu contexto. Então, é natural que continuar na mesma atividade fazia muito sentido. A Kátia aqui no Instagram está dizendo isso, eu sou dessa época. Agora, por outro lado, é importante, e aí a gente tem que ser bem honesto nessa avaliação. O que acontece? A gente só tem uma vida para viver. É a única vida que a gente tem. Nós cristãos, nós queremos na vida aqui na Terra e depois na vida eterna com Cristo, que é uma vida muito melhor e que todas as frustrações que a gente tiver nessa vida, elas vão ser limpas em Cristo, porque a gente crê na palavra do Apocalipse. Não vai haver choro nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ok? Posto isso, voltando a essa vida, é a única vida que a gente tem. Se nós não fizermos uma leitura, e aí, Carol, você está em vantagem em relação ao seu pai, porque você está fazendo essa... Carol e todos nós, nós estamos fazendo aqui uma avaliação do que nós estamos vivendo hoje. O que acontece? Eu posso me dar o direito de arriscar uma coisa diferente. Se aquilo que eu estou fazendo realmente não me traz alegria, não me traz satisfação. Porque veja, você trabalhar numa determinada função em que isso te traz insatisfação, te traz tristeza, isso é a essência do trabalho como um peso e não como uma alegria. Então existem duas possibilidades aí quando você está numa função ou numa empresa ou num trabalho que você não está satisfeito. Primeiro, ou você vai buscar caminhos para aprender a gostar dessa atividade. Isso pode acontecer, porque para isso basta o quê? Basta que você faça alguns ajustes. Então começa a observar, puxa, mas esse trabalho é tão ruim assim mesmo? Ou eu que não estou enxergando o lado bom? Lembra que eu falei de você ser um jogador de Série A ou Série B? Qual o problema de ser jogador de Série B? Você não está fazendo uma coisa que você gosta? Então está tudo bem. Então você aprende a gostar daquele contexto. Ou então, aí é aquela coisa de você se arriscar. E eu não posso julgar o seu pai por isso, tá? Você comentou aqui, que ele trabalhou dos 14 até a aposentadoria. É isso aí. Não foi só o seu pai que fez isso. Muitas pessoas fizeram isso. Meu pai entrou na polícia militar, meninão ainda. E ele trabalhou até se aposentar na polícia. E ele não gostava. Embora ele tivesse orgulho da carreira militar, daquela coisa toda, mas meu pai sofreu muito na polícia militar. A polícia militar adoeceu ele. Mas era aquela coisa, como é que eu vou abrir mão disso? Porque é um trabalho estável, seguro, etc, etc, etc. Então, hoje, nós estamos falando de 2020, tá? Então eu não posso julgar o meu pai, eu não posso julgar as pessoas que viveram isso no passado. Mas veja, hoje, com as informações que a gente tem, com as possibilidades que a gente tem, a gente pode fazer uma escolha. Mesmo que você tenha 30 anos, 40 anos, 50 anos de idade, você pode, inclusive, fazer uma transição de carreira, se você quiser. Você não precisa abandonar o seu trabalho, se o trabalho realmente está te trazendo sofrimento, mas você pode buscar outros caminhos e ser feliz numa nova atividade. E ir para uma outra atividade não significa que você vai ganhar mais numa outra atividade. O Tim Keller ele usa um exemplo muito interessante aqui nesse capítulo, que ele fala de uma moça da igreja dele lá em New York, é um outro contexto, mas essa moça, ela muito jovem, ela saiu da faculdade e já foi para o mercado financeiro. Vocês sabem que o mercado financeiro, via de regra, paga muito bem. Então, ela alcançou um sucesso financeiro alto muito rápido. Só que ela era profundamente infeliz, porque, como vocês sabem, o mercado financeiro ele remunera muito bem, mas ele exige muito. A pessoa tem que ser altamente capacitada, ela quase não dorme, porque ela tem que estar todo o tempo acompanhando o mercado financeiro. É uma pressão muito grande e a pessoa adoece muito rapidamente também, se ela não tiver um determinado cuidado.
Ela chegou um tempo que ela estava numa insatisfação tão grande que ela foi fazer um curso para ser enfermeira. E ela foi trabalhar como enfermeira. Gente, o trabalho de enfermeira é um trabalho bom? É um trabalho nobre, super nobre. É um trabalho que edifica e alegra o coração daquele que está nessa função? Com certeza. E eu posso dizer que, graças a Deus, nós temos enfermeiros e enfermeiras, porque na hora que a gente precisa, é na mão deles que a gente vai cair. Correto? Mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do status, ela foi para uma função que ganhava muito bem, para uma função que pagava ok. Né? Um bom enfermeiro, uma boa enfermeira ganha um salário ok. Né? Não é um mau salário, é um bom salário, mas é lógico, se você for comparar com o mercado financeiro, não dá para comparar em questão de números. O que acontece? Ela encontrou a felicidade, ela encontrou a satisfação. E se alguém perguntasse para ela assim, você se arrepende do que você fez? Ela diz o tempo todo, não, de maneira alguma. Agora, para chegar nesse ponto, você precisa se conhecer, você precisa se perceber, você precisa entender quem é você, quais são os seus valores, quais são as suas habilidades e tomar uma decisão, quebrar um padrão, sair da zona de conforto e eu não posso julgar quem não faz isso, tá, gente? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu estou falando pelo Leonardo. Eu estou fazendo isso desde os 21 anos de idade. Quando eu chego num determinado momento que eu percebo que eu não estou mais feliz, que eu não estou realizando aquilo que é o melhor para a minha vida, ou que está me gerando mais sofrimento do que prazer, eu começo a fazer uma autoanálise. E aí eu começo a analisar, será que o que eu estou fazendo aqui, eu é que não estou satisfeito com aquilo que é a minha vocação, ou será que é a hora de mudar? Quando eu me sinto muito na zona de conforto, eu quebro o padrão e vou para uma outra... às vezes é a mesma atividade, por exemplo, eu estou exercendo meu ministério há 20 anos. E eu olho lá na frente daqui 10 anos e eu continuo me vendo exercendo o ministério. Então o ministério para mim é uma coisa positiva. Só que às vezes aspectos ou funções do meu ministério eu começo a me questionar e falo, não, isso aqui eu não quero mais fazer. Então eu vou para uma outra área. Eu não sei se isso está claro, Carol, se isso responde a tua pergunta, mas o que eu quero dizer é isso. Né? A gente não pode julgar a pessoa que tem medo, a pessoa que tem dificuldade, a pessoa que está sofrendo e mesmo assim não abandona ou não muda o seu trabalho. Tá, ok? Eu não posso julgar. Então eu jamais julgaria o seu pai por isso, porque foi com esse trabalho que ele sustentou a sua família. Mas eu me colocando, me colocando no lugar dele, hoje, né, não lá na década de 70, 80, 90, mas hoje, 2020, eu não ficaria nessa função. Né, se isso está me causando sofrimento, eu ia buscar uma transição de carreira e iria para uma outra área, porque isso me faria mais feliz. Trouxe confusão ou trouxe esclarecimento, gente? Eu espero que isso não esteja trazendo sofrimento para vocês, mas esse é o trabalho. Né? O trabalho é feito dessas nuances. Né? E veja que não é só o trabalho que é corrompido pelo pecado. Nós também, o gênero humano, somos corrompidos e por isso que a gente sofre tanto. Porque o aspecto psicológico, emocional, espiritual, ele também sofre por isso. Tudo bem, Sueli? Sueli chegou aqui também no Instagram. Bom dia para você também. Ficou claro, Carol? Se não ficou, pode comentar aí no Face, tá? Que aí a gente continua conversando. Enquanto isso, a gente vai seguindo, tá, gente? A Carol e todos que nos ouviram aqui. Tá bom? Então, um aspecto é esse, a falta de habilidade. Às vezes a gente está numa área que a gente não está tão bem preparado quanto a gente gostaria. Um outro aspecto é a resistência ao nosso redor. A Carol comentou aqui, né? Sim, até porque ele sempre diz, tenho 3 filhos para sustentar. Exatamente isso, Carol. O teu pai, possivelmente, ele olhou mais pelo aspecto prático da coisa. Né? Ou seja, ele olhou mais para aquilo que o trabalho oferecia para ele como um sustento para a família, do que propriamente para as aspirações dele ou para os desejos dele. Né? Então, ele olhou para o lado prático, ele pesou na balança e falou assim, olha, tá doendo,
eu estar aqui no trabalho, já respondo sua pergunta, viu, Sueli? Mas ele fez essa avaliação. Olha, o trabalho está doendo? Está pesado? Está pesado. Mas ainda assim ele é positivo porque ele me traz sustento para a família. Talvez para o contexto dele ele não enxergava uma possibilidade de mudar de área, ou mudar de trabalho, enfim. Hoje, para nós temos mais possibilidades. O mundo hoje é muito mais plural. Então ele nos dá essas possibilidades. Só na tua carreira, na minha carreira, na nossa atividade, nós temos dezenas de coisas que a gente pode fazer sem mudar de carreira e nos trazer satisfação. Então são outros tempos. Ok? A Sueli está fazendo uma pergunta aqui no Instagram. Por que é tão difícil uma separação, mesmo sendo um relacionamento tóxico? Se eu vou falar alguma coisa sobre isso. Sueli, não, hoje não é o tema da nossa reflexão, tá? A gente está falando hoje sobre fé e trabalho, tá bom? Mas se você quiser me mandar um direct depois, eu posso bater um papo com você sobre isso, tá bom? Manda aqui no Instagram mesmo um direct, ou se você tem meu contato, né? E a gente pode bater um papo sobre isso, porque hoje nós estamos falando sobre o trabalho infrutífero, tá bom? Mas fica aí na live, que a gente está falando sobre outras coisas também. Legal. Joia, gente. Pessoal, eu vou falar rapidinho aqui sobre a resistência ao redor e está finalizando a primeira hora da nossa live aqui no Instagram. Eu fecho aqui o Instagram e eu continuo, abro de novo para a gente continuar, tá? Então, só sobre a resistência ao redor. Então, pessoal, eu vou fechar já porque eu acho que vai, antes do Instagram fechar. Deixa eu ver aqui a hora. Não, nós temos um tempo ainda, dá para a gente seguir. Então vamos seguindo aqui mais um pouco. Tá bom? Ok, Sueli. Obrigado. Então, o segundo aspecto é a resistência ao nosso redor. Então, veja, mesmo quando a gente é bom naquilo que a gente faz, e às vezes a gente é muito bom, a gente sofre com resultados abaixo do desejado. Então, por exemplo, às vezes você é muito competente naquilo que você faz, você executa o seu trabalho com excelência, você é esforçado, esforçada, e ainda assim você se sente frustrado. As coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, do jeito que você quer, do jeito que a gente gostaria que fosse. Por que isso acontece? Vamos lá. Existem alguns fatores. Então, por exemplo, às vezes você é muito bom naquilo que você faz, mas você adoece frequentemente. Tem como realizar todas as coisas que você quer ficando doente? Difícil, né? Mas isso gera frustração. Às vezes, a gente é muito bom numa determinada função, numa determinada empresa, mas tem gente mal intencionada que puxa o nosso tapete. Ou isso só acontece comigo, gente? Ou só aconteceu comigo ao longo da vida? Para vocês nunca aconteceu isso? Nunca teve aquela pessoa que sabota o seu trabalho, que puxa o teu tapete, que começa a concorrer com você e usa de outros aspectos. Eu vou contar um caos aqui, gente. Eu vou contar o caos, mas não vou contar o santo, tá? Quando eu estava no meu primeiro semestre de mestrado, foi dificílimo para mim, porque eu paguei 80% da mensalidade. Vocês sabem que eu estudei no Mackenzie, né? Vai lá pesquisar para você ver quanto custa um mestrado e um doutorado no Mackenzie hoje, a mensalidade. É caríssimo. E aí, ao final do primeiro semestre, eles tinham 2 critérios para ceder bolsa de estudos. Então eu fiz um investimento, falei, eu vou pagar a mensalidade, vou botar as minhas economias aqui, porque eu sei que depois de um semestre eu vou conseguir a bolsa de estudos. E aí tinha uma bolsa por desempenho. E pessoal, eu tirei nota máxima em todas as matérias. Eu participei de todos os seminários, comunicações, fui para seminário nacional, para seminário fora de São Paulo, viajei, fiz uma série de coisas aí. Então, assim, fiz tudo para que o meu currículo, para que o meu Lattes fosse qualificado para conseguir a bolsa de estudos. E consegui ir para a classificação. Fui lá, entre os alunos que estavam concorrendo à bolsa, e aí eu escrevi uma carta. E nessa carta você tinha que colocar justificativo, por que você merecia a bolsa e tal. E aí uma bendita de uma aluna, que estava sempre pendurada nos meus trabalhos, nas minhas atividades, ela falou assim, e como é que você escreveu a carta? Eu falei, eu escrevi uma carta. E ela foi lá e viu a minha carta e escreveu uma carta igual. E colocou a pincelada dela. Quem que ganhou a bolsa, gente?
Vou tomar uma água. Fez lá toda uma novela e ela ficou com a bolsa. Ela escreveu o mesmo documento que eu escrevi, ela escreveu a mesma carta que eu escrevi, porque fui eu que escrevi a carta, né? Ela pegou o mesmo currículo, a mesma estrutura e ela conseguiu a bolsa. Gente, Deus me abençoou depois. Deus me abençoou. Eu terminei o mestrado. Acho que é a primeira vez que eu conto isso publicamente aqui. Mas, gente, eu sofri. Eu sofri porque eu contava com aquela bolsa. Eu precisava muito. Parafraseando a Carol aqui, eu tinha 2 filhos e uma família para sustentar. E eu precisava do dinheiro. Né? Aqui a Karina comentando aqui no Face. Isso é Mackenzie, um excelente curso. Isso eu posso concordar com você, viu, Karina? O mackenzista fica enjoado depois, né? A gente fica meio orgulhoso falando assim, eu sou mackenzista, isso é Mackenzie. E é verdade, eu tenho muito orgulho. E me sinto privilegiado de ter estudado no Mackenzie, de ter feito uma pós lá. Quem sabe um dia eu faça continuidade dos estudos lá, né? É um sonho para mais para frente. Mas eu passei por essas dores, né? Como a Gisele está falando aqui, injustiça também traz dor. A Ellen botou um emoji aqui muito joia, né? A injustiça traz trauma, Sueli? Traz sim, né? É o que a gente chama de... Em hipnoterapia a gente chama de ECI e ECS, né? Que são os eventos causadores de dor. Mas isso dá para tratar também, viu, gente? Então é isso, gente. No trabalho é assim também. A gente sofre injustiça no trabalho. Tem gente que puxa o nosso tapete, tem gente que copia o nosso trabalho, tem gente que fala mal da gente, tem chefe que é invejoso, tem chefe que é injusto. Ou não tem? Tem outra coisa também. Nós, muitas vezes, não sabemos valorizar ou promover o nosso trabalho. E, gente, deixa eu dar uma dica aqui, que talvez você não concorde comigo, talvez você não saiba exatamente como fazer. Mas a gente também tem que saber se promover, viu? Falar bem do nosso trabalho não é contar vantagem. Falar bem do nosso trabalho é uma forma da gente mostrar que o que a gente faz é bom. E muitas vezes a gente não sobe na carreira, não sobe na vida. Leonardo Coach agora, tá? Pega a dica aí, gente, que essa é de graça. Você tem que saber mostrar que o seu trabalho é bom. Se você tem uma empresa, você não paga uma empresa, você não tem que fazer propaganda, você não tem que fazer marketing, você não gasta dinheiro. Você pode olhar que as empresas, as grandes empresas aí, eles têm um orçamento poupudo na área comercial para propaganda e marketing. Por quê? Porque não adianta você promover ou fazer um bom produto se você não mostrar para as pessoas que esse produto é bom. Então, se você é um professor, não adianta só você ser um bom professor e você não mostrar que o seu trabalho é bom. Então, a gente tem que mostrar também. Então, não é contar vantagem, não é falar aquilo que você não é. Não é ser mentiroso, mas é ser verdadeiro e mostrar aquilo que é feito. Porque quando a gente não faz isso, o que acontece? Outras pessoas que talvez nem façam um trabalho tão bom quanto você, acabam se destacando mais. Então a gente sofre por isso. Pessoal, agora sim, vai fechar a primeira hora. Quem está aqui no Insta, por gentileza, eu vou abrir uma segunda parte e a gente começa de novo, tá bom? Estou pegando o gancho aqui do comentário da Kátia e da Natanael e a gente volta para a segunda parte. O pessoal do Face fica aqui comigo, tá? Estou esperando vocês.